Eu sou o Valber. Eu sou o Rio. Eu sou a Kelly. Sou Beba. E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, nós vamos começar hoje aqui esse podcast falando sobre como nos conhecemos. E claro, depois da vinheta, na verdade eu acho que a vinheta já foi. Enfim, vamos lá, Kelly. Solta a vinheta. Já foi, vocês já ouviram aí a Deba. A Deba fez sucesso. Não pode ver esse microfone aqui em casa, aqui no nosso escritório, que ela pega e fica: Oi, eu sou a Débola. Agora ela já aumentou o vocabulário. Não é mais Deba, é Débola. Débola. Mas olha só, vamos falar sobre quando nos conhecemos, né? Na verdade, quando eu conheci a Kelly. É o seguinte, eu tava em Colinas, né? E em Colinas tinha um cyber muito famoso lá, né? Esqueci o nome agora. Acho que tem gente que não sabe o que é cyber, né? Dessa nova geração, Então, talvez. cyber ou lan house era um local onde você ia, pagava 1 hora, 2 horas, 3 horas para você ter acesso à internet, meus amigos. Eu sei, eu sou cringe. Enfim, lá tinha uma lan house, um cyber, né? E aí um dia eu fui do cyber. Quando eu cheguei lá no cyber, sentei, tava acessando aqui, né? Aí eu olhei assim, tinha uma menina diferente, né? Perto de mim. E aí eu falei assim, essa garota não era aqui de Colinas, né? Primeiro porque o estilo dela, né? Já Colinas tinham, as garotas se vestiam de um jeito e tal. E depois a música que ela tava ouvindo, né? Eu nunca me esqueci. Tava escutando Pitch, né? Quem não tem teto de vidro que o que, Kelly? Que atire a primeira pedra. Isso. E aí eu conheci a Kelly ali. A partir daquele momento eu comecei a ver mais ela ali na praça, nos locais que tinha lá, né? Anos depois foi que a gente veio se falar, se corresponder, né? Trocar MSN. Trocar MSN. Fala o que é o MSN pro pessoal que eles não sabem. O mais antigo é o script, né? Antes do MSN. Eu não tenho. Mickey. Tinha Era Mickey. Mickey, era Mickey. Tinha um Mickey. Não, mas nós trocamos MSN e Orkut e o Flogão. Isso, tinha Flogão. Nós tínhamos o Flogão, que era um vlog. Flogão era tipo o Instagram, né? Você postava foto da galera e tal, né? Dos rolês. Era tipo verdade. isso. Era mais ou menos essa ideia do Flogão. A gente trocou e ficou conversando por lá. A Kelly ficou me acompanhando. Eu tinha um blog também, né? Ah, era o Pablo tinha um blog, Postava as coisas lá, os pensamentos. Bem revolucionário. Exatamente. E aí, a gente começou a conversar mais no MSN até um dia que eu falei pra Kelly assim, né? A gente começou a conversar e eu não lembro bem o que eu falei, mas a gente falou sobre namoro. E aí eu lembro que eu falei assim, mas olha só, eu só namoro se for pra casar, né? Eu falei assim, olha, eu só namoro se for pra casar, se for pra ficar na molecagem, a gente nem começa, né? E aí, a partir desse momento, a gente começou a ter conversas mais sérias a respeito disso. Eu lembro que tava na faculdade, Qual período da faculdade, tu lembra? Eu tinha iniciado. Tinha iniciado a faculdade. Primeiro período. Porque pra você que não sabe, a Kelly é formada em Direito, né? E apesar de não estar atuando na área, né? Mas exercendo isso. E aí nessa época ela estava iniciando a faculdade, ela ficou falando sobre o que o pai dela ia pensar, ela disse que não podia deixar a faculdade e ela tinha o sonho só de casar, acho que depois da faculdade, né? Coisa assim. Mas complementa a história aí, porque essa é a minha parte. Não, mas foi isso. Nós ficamos conversando, né? Trocando MSN. Nessa época eu não tinha computador em casa também. Eu tô recordando aqui. E eu conversava com o Valber pelo Cyber, né? Também eu ia no Cyber aqui pertinho de casa. E quando ele falou isso, eu quase falei assim, a internet caiu. Pi, pi, pi. Sem sinal. Eu não acreditava, gente. Não acreditava de jeito nenhum em namorar à distância. Pra mim era fora de cogitação. E eu não me recordo muito bem, mas eu acho que depois que o Valber fez essa proposta da gente namorar e tudo, a gente passou um tempo ainda. Acho que eu não aceitei, nós ficamos conversando e tudo. Aí depois eu conversando, sempre olhava Era a tua página? Era o meu... Vlog, não. Blog. Era blog, né? Eu até esqueço, era tanta coisa. Olhando o blog, tudo que o Valber postava, né? Sempre muito atual, muito inteligente. E acabou que eu falei, por que não dar uma chance, né?
para esse rapaz inteligente e nós gostávamos sempre, né? Nós gostávamos de conversar muito, então a gente passava muito tempo conversando. Já namorava em corte, né? Mesmo antes de saber. Nem crente eu era. Passar mais do tempo a gente conversava sobre. Acho que era música, cinema, arte, filme, essas Era coisas, né? vida, escrever. Ele perguntava da faculdade, eu falava, né, como é que tava lá a experiência e tudo. Nessa época eu trabalhava o dia todo, chegava à noite e ia pra faculdade, então minha vida era resumida a isso, né? Trabalho e faculdade. E aí, a gente ficou, né, por esse tempo conversando, até a gente se conhecer. Conhecer não, né? Que a gente já se conhecia, né? Que a gente já viu um ou outro, né? Marcar o primeiro encontro. Acho que foi isso. Foi quando a gente começou, acho que namorar à distância mesmo, depois tu foi em Foi Colinas. 6 meses depois que a gente assumiu um compromisso Isso, online, de namoro online. Online. Voltando aqui, né? O que eu fazia em Colinas? Eu tenho uma tia que mora em Colinas, né? Irmã da minha mãe, então eu sempre ia pra lá passar as férias, tinha meus primos e tudo. Então eu tava sempre indo em Colinas, né? Sempre indo pra lá, foi quando eu conheci o Valber. Aí, 6 meses depois da nossa conversa, né? Do nosso compromisso, eu falei, não, eu vou, que eu iria passar um feriado, eu nem lembro o que era. Umas férias e fui. Nessa época eu trabalhava, acho que eu dava aula de reforço. Eu estava desempregada, então eu dava aula de reforço para eu ter uma renda, né? Extra. Foi isso, é verdade. É verdade. Aí, quando a Kelly foi em Colinas, a gente se encontrou, né, e tudo. E aí a gente já tinha essa conexão, vamos dizer assim. E aí, dali a gente foi ficando cada vez mais sério, até eu, de fato, vim me embora pra cá, né? Porque a ideia era casar, né? Sempre foi, nunca foi, o namoro não era, vamos namorar e ver o que dá, né? Não, tipo assim, vamos namorar pra casar, né? Inclusive é uma das coisas que eu sempre falo pra qualquer pessoa. Bicho, vai namorar? Vai gastar um tempo? Vai logo fazendo um compromisso, né? Não no sentido de que, nossa, eu vou botar um peso sobre as coisas, né? Mas de ser sério, de ter a seriedade, né? E outra coisa, eu fico perguntando, bicho, pra que você vai gastar tempo com uma outra pessoa se não for uma coisa séria, de fato, né? Eu acho que é bem por aí. Então, assim, pra você que deseja namorar, cara, só namora se for pra casar. Se for só pra ficar enchendo o saco, é melhor nem começar, né? Não? É verdade. Aí, sei que nesse compromisso todo, nós passamos 2 anos e meio namorando à distância. Às Muito vezes a gente tempo. passava 4 meses sem se ver, dava umas crises ainda, hoje eu lembro. Não tinha WhatsApp, se tivesse WhatsApp Gente, era não tinha maravilhoso, né? WhatsApp, não tinha chamada de vídeo, né? Como tem Pra fazer chamada hoje. de vídeo naquela época era Era impossível. horrível, a webcamzinha, velho, não aguentava nada. Então, eu não tinha webcam em casa também, então não dava, né? Pra ficar, a gente sabia, fazendo chamada de vídeo. E era só orelhão. Hoje eu lembro, eu colecionava os cartãozinhos que eu ligava pro Val, bem apaixonada. E eu abri o orelhão pra fazer ligação. Misericórdia, Senhor, como é que Deus já perdoou os pecados. Eu abri o orelhão pra fazer ligação. Tinha as manhas lá de fazer isso, entendeu? Aí a gente ficava conversando muito por SMS, né? Era E SMS. por internet, ligação e carta também. Eu lembro que tu me mandou Acho que carta eu ainda. escrevi carta pro Valber. Isso. E muito e-mail, né? Era e-mail, é verdade, Até gente. hoje tem um e-mail da Kelly. Eu acho que até no teu e-mail também tem muito e-mail que a gente trocou. Brigava por e-mail. Não sei o que. Meu Deus, não lembro dessa parte, não. Tem muito A gente e-mail. trocava muito e-mail, é verdade. Trocava muito e-mail, trocava muito MP3, música. Eu lembro que tu uma vez me mandou uma música do Coldplay. Lembro que tu me mandou também uma vez, tu descobriu, música do Pimentas do Reino. Verdade. Pra quem namora, fica aí a dica, gente. Pimentas do Reino. Isso. Muito apaixonante. Era uma banda gospel, né? Vamos dizer assim, muito famosa da época. E eu lembro que... Eu acho que eu tenho músicas do Pimenta do Reino naquela trilha sonora que a gente fez pro casamento. Eu ainda vou fazer pegar a trilha do Colocar no casamento Spotify. e fazer um Spotify lá, uma playlist específica do casamento. Mas enfim, a gente trocava essas coisas, né? Às vezes ela me mandava texto, algumas coisas assim, e sempre por e-mail. A gente sempre... Eu acredito que se tu olhar no teu e-mail... Não tem, é o mesmo e-mail. Tu Não, eu mudei de e-mail. Tu mudou, Antes mas... era lembrar aquela mística. Por que Kelly Mística? Fala aí pro pessoal. Por causa da mística do X-Men. Eu tinha um cabelo vermelho na época.
E eu acabei colocando Kelly Mística. Não sei por quê. A Bruna fala Era Kelly... Foi a Kelly a- Mística, era a Bruna quem hoje a fala. Bruna fala Kelly Mistica. Era Kelly Mística, porque eu acho que eu criei, na época, antes eu usava Hotmail, não lembro o e-mail da Hotmail. Aí eu comecei a usar Gmail e criei esse, não sei por quê. Totalmente desprofissional. Profissional, é verdade. Aí depois eu coloquei o Kelly Brown, que tá até hoje, né? Pra utilizar. Isso. E aí a gente trocava muito e-mail até quando foi de fato pra mim vir embora pra cá, né? E aí, como eu vim embora pra cá? Eu vim embora pra cá com a ideia mesmo de casar, de também estudar, de sabe, aprender uma outra profissão, né? E aí, quando eu vim pra cá da minha tia, a tia Dark. Que era pertinho aqui de casa. Exatamente. Como é que eu posso falar? Tava tudo conexão, gente. Ó, na casa da minha tia, lá em Colinas, era pertinho da casa do Valber, Isso. né? Muito perto. E quando ele veio embora pra cá, era a mesma coisa. Era questão, tipo, de 10 minutos a pé, a gente já tava junto. Então, Isso, era tudo muito perto, né? Era perto. E aí, quando eu vim pra cá, eu já sabia da Nova Aliança, já sabia procurar as coisas na verdade. internet. Orkut, né? Já procurar a galera lá. E aí eu já vim pra Nova Aliança, já conheci a galera. Potim, Daiane, acho que a galera do rock da época. Era IMO, era Imperatriz Missões Urbanas, se eu não tô enganada. E aí, Denis também, né? Já era envolvido com a galera do alternativo da igreja. E aí, quando eu vim pra cá, a Kelly foi também conhecer a igreja. E aí ela Me teve escandalizei total. quem não vai na Nova Aliança e não se escandaliza, não fez o rolê direito, né? Não, Vamos mas o dizer assim. engraçado é porque na época eu era envolvida desse meio, né? Do rock, de tudo, gostava de ir pros eventos. Porém, quando eu vi isso dentro da igreja, eu fiquei escandalizada, porque eu acho que não deveria ter dentro da igreja. Só do mundo. Fecha aspas, só no mundo. Era católica, né? Ou então eu iria pra igreja católica e era bem diferente tudo. Pois é, e aí quando eu levei a Kelly pra igreja, ela teve experiência dela com Deus e tal. Foi bem interessante o dia especificamente, né? Eu lembrei que tava a Andrelva do culto, eu não sei se o Denis estava, acho que tava. Mas eu acho que Kaori tava cantando, né? Eu falei, nunca esqueci, era um culto no centro de convenções, estava cantando a Kaori e o Daniel Alencar nesse dia. Isso, Eu não aceitei Jesus nesse dia, né? Porém, eu fui à frente, Deus falou comigo aquele dia, eu tive uma experiência diferente. Né? Isso, E aí, a partir daí, a gente começou a andar mais junto pra igreja e tudo, e sonhar bastante, né? Nessa época, a gente sonhava bastante. Eu acho que hoje a gente sonha bem menos do que naquela época, né? Verdade, precisamos sonhar mais. Resgatar os e-mails. Quer dizer. Resgatar os e-mails. E aí, a gente continuou indo pra igreja, trabalhando, sonhando em casar, até o dia que a minha tia falou que acho que não dava mais pra mim ficar lá, né? E a gente já tava quase casando. Foi perto do casamento. Isso. E aí, basicamente, essa é a história de como nos conhecemos, né? Até o casamento. Até né? o casamento, é isso. Aí, gente, tem um... Tem uma mosca usando bem que Soca, uma misericórdia. muriçoca mesmo, entendeu? Uma muriçoca bendita aqui, ó. Pronto. Aí, gente, tem uma coisa que aconteceu engraçada, foi que na semana do casamento a gente tretou feio. E aí Não desse detalhe, não. eu lembro. Eu lembro, inclusive, por quê? Mas porque eu não vou falar hoje, né? Eu não vou falar hoje, eu vou falar em outro episódio. Mas eu lembro que a gente brigou e aí a gente foi parar na sala da pastora Vanderlene. Tu lembra? Foi, porque na nossa igreja tem a cultura de fazer o pré-nupcial, né? Isso, Que é conversar com o casal, preparar. Porque às vezes não tem ninguém que vá contar sobre o que é o casamento, né? Como é um casamento. Uma vida de casado é totalmente diferente da de solteiro. E às vezes você não tem essa preparação, né? Não tem ninguém para lhe orientar em relação a isso. E na nossa igreja tem essa cultura, né? De ajudar a galera que vai casar. Isso se chama pré-nupcial. Eu não lembro quem foi, eu sei que levaram nós, eu não lembro, eu não tinha contato. Foi a Daiane. Foi a Daiane, A Daiane que acho que deu toque, né? Nessa época a gente era muito próximo, sempre muito amigo, e aí a gente tava com umas dificuldades, né? E aí ela pegou e meio que interviu, assim, não, vocês têm que conversar com a pastora Vanderlene. Eles fizeram nosso pré-nupcial. A pastora Vanderlene e o pastor Ronaldo, né? Isso. Aí eu lembro que
A partir dali, a gente conheceu a pastora Vanderlene, a pessoa pensa que talvez a gente conheça a pastora Vanderlene agora, né? Recente, mas a pastora Vanderlene, ó. Estava em nosso casamento. Ela É. foi, ela tava. E aí, na verdade, eu acho que ela não foi pro casamento, Foi. mas ela Tem a foto. tem foi. ela no casamento? Eu não Ela lembro, foi. não. Ó. Inclusive, Porque aquelas ela fotos, foi meu Deus. convidada em cima da. Assim, ela foi convidada literalmente, faltando uma semana. Acho que 15 dias. Foi mais ou menos 15 dias, que a gente teve, acho que uns 2 encontros, ou foi 3. Pro casamento, ela foi convidada já bem. Isso, e Na assim, época. foi muito massa a conversa que a gente teve com a pastora Vanderlene e o pastor Ronaldo. Eu acho que posso dizer que salvou nosso casamento ali, né? E aí, a gente foi pra experiência de viver junto, fazer a correria junto, né? E aí, daí vem esse negócio de casal correria, família Brown, é, sei lá, muitos outros projetos, né? Mas essa é basicamente a história até aqui, né? Foi até que o Senhor nos ajudou. E aí eu lembro que nessa época a gente era muito próximo do Denis, como sempre, né? Até hoje. A gente tá lá desde o início. Isso, E aí, aliás, o Denis, no dia do casamento, foi a pessoa que Foi. praticamente fez tudo, né? Foi a pessoa que fez nosso casamento atrasar quase 2 horas. Mas foi perdoada porque ele era o padrinho e ele que tava organizando tudo. Tu, hein, Denis? Tu, hein? Denis e Rafael, fez o casamento atrasar, né? Você- Não, eu lembro que eu cheguei. O casamento estava marcado para 7h30, né? Eu atrasei ali cerca, acho que de 20 minutos só. Eu não sou muito. Não sou muito chegada a atrasos. E todo mundo fala, não, vai atrasar normal e tal. Aí eu cheguei, isso aqui eu lembro que eu cheguei na porta, que eu casei ali num clube que tem no 50 bis, né? Antigamente era muito comum fazer casamento lá. E eu cheguei na porta lá com um táxi. E o pessoal falou, não, agora que o Denis saiu pra se arrumar, porque ele tava organizando tudo. Já tinha muitos convidados, né? A maioria dos convidados, na verdade. O pessoal porque, já tinha chegado. na verdade, naquele dia, eu e o Denis, a gente foi levar algumas coisas, levar som, assim... Ia ter DJ no casamento, na É, festa e tudo. ter festa, ter tudo, né? Tinha uma pista de dança lá. E aí o Denis, né, eu lembro que ele e a Sarah ficou responsável por algumas coisas, né? E aí eu sei que atrasou lá, ele levou as coisas e aí ele falou, não, cara, vou em casa, eu vou banhar, e aí eu volto. E aí foi quando tu chegou e só faltava ele. Aí só faltava ele. Eu passei 1 hora esperando dentro do carro, na porta do local do casamento, esperando o Denis. Aí eu lembro que o pastor Nato chegou lá, e aí, minha filha, você não quer casar mais não? Eu falei, pastor, eu tenho que esperar o padre. Não, eu falei, pastor, mas infelizmente ou felizmente eu preciso esperar, porque foi ele que organizou tudo, então eu não vou entrar sem a presença dele, porque eu sei que não foi algo porque ele quis. Ele estava organizando tudo lá na minha festa. Então eu Isso, tive que esperar, eu tive que honrar tudo aquilo que ele tinha feito por nós. Porque não tinha, na verdade, ia ter festa, tem uma pista de dança, né? DJ. DJ mesmo, Era gente. DJ. Não era, sabe, apertador de pendrive, não. Era DJ, scratch, picape, entendeu? Era coisa doida. E eu lembro que ia ter coral também, entendeu? Porque o Denis ia cantar a música que ele fez pra nós. Se você não sabe, nós temos uma Verdade, música. verdade. Nós temos que pegar aquela música e botar. Tem que colocar, postar. tem que colocar volta aí pro YouTube. Nós temos uma música, o Denis escreveu a música, ele conversou comigo, com a Kelly, né? Perguntou algumas coisas, e aí ele fez uma música pra mim e pra Kelly, contando basicamente a nossa história, Foi né? um presente. Isso, E aí, no casamento, foi a primeira vez que ele cantou. E aí eu lembro que depois eu gravei tudo e tal, né? E aí eu peguei e fiz um videozinho que também tá no YouTube. Ah, é verdade. Gente, eu sempre gostei de edição de vídeo, de comunicação, né? Eu sempre fez parte, assim, da minha vida e tal. E aí eu lembro que o Denis cantou. Cara, foi o auge do casamento, né? Porque, tipo assim, era hip hop, tinha, né? A mistura foi maravilhosa. Tocaram a marcha nupcial, que chama, eu não lembro muito, me isso. recordo. Pra eu entrar, mas aí eu não entrei. Aí o DJ soltou a música e entrou 2 b-boys dançando. Foi. Isso que foi a minha entrada da noiva. Aí todo mundo já foi assim. Aí depois o coral cantou e eu entrei. Foi a mulher do Jairan. Foi ela que cantou pra eu entrar. Aí eu entrei. Ok. Aí a outra coisa inusitada do casamento. Eu inventei aquilo no dia do casamento. Eu não lembro quem queria entrar com as alianças. Era pra entrar, era o Rafael, Era o meu Rafael sobrinho, e a Fabiola. E a Fabiola, minha irmã. Eu sei que não sei o que foi, a gente pegou um carrinho, era várias ideias. Eu sei que no final,
Só que o pastor já estava avisado, né? O pastor Nonato, pra não depois botar a mão na cabeça do Ei, menino, Valber. volta aqui. Ele ia falar desse E jeito. eu, pra eu não infartar, né? Então, muita gente pensou que não estava. E o que foi que aconteceu? Na hora que falou, que o pastor Cadê as pediu as alianças? alianças para abençoar, que o pessoal olhou para trás. Não, eu vou botar essa cena aí, ó, pra vocês. O pessoal olhou para trás, pensando que iria alguém, né, chegar entrando com as alianças. O Valber simplesmente sai correndo. Então, Eu finjo que esqueço as alianças. Eu finjo Cadê as alianças? Meu filho, cadê as alianças? cadê as alianças? Aí eu saio correndo. Ele saiu correndo, mas muita gente ficou assustada, pensando que ele estava me abandonando no altar. Já pensou, gente? A Depois de ideia tudo era isso, essa. o Valber me abandonar no altar. A ideia era dar um susto na galera. Mas aí o que foi que ele foi fazer? Ele entrou com as alianças Mas e eu entrei entrou de- de skate. de Foi pegar o skate, skate e é isso. entrar. Aí e isso foi o auge. Até hoje o pessoal comenta sobre isso. Quem estava, né? Quem estava, né? Mas a história é basicamente essa, como eu conheci a Kelly. E assim, até o casamento foi isso. Depois do casamento a gente foi aprender outras coisas, né? Pior alguma brincadeira. Foi aprender outras coisas, saber mesmo de fato o que que é a vida adulta, né? Eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que tem muitos ensinamentos aí que a gente pode trazer futuramente, depois aí para o Tem pessoal que razão. 10 coisas escuta. para você não fazer. 10 coisas para você não fazer. No casamento, antes do Ou antes casamento. de casar, Antes no de casar, namoro e depois de tudo casar, antes do namoro. São muitos ensinamentos aí. Sim. Inclusive, a gente já participou acho que foi de um bate-papo lá na igreja, falando um pouco disso, né? Dessas coisas antes do casamento. Mas enfim, o papo aqui é sobre nós. Aí a gente casou, foi viver junto, foi entender as diferentes personalidades, né? Porque quando você namora, é uma coisa. Você briga, aí né, naquela época, né, que não é como hoje, desligar o Wi-Fi, né? Nem Wi-Fi eu tinha, internet. Naquela época eu não ligava pro Valber, ele desligava o celular dele, ou eu desligava o meu, eu ia dormir na minha casinha, ele na dele, e tava tudo certo, né? Passava ali 2 dias, talvez, a gente ligava o telefone, voltava a se falar, mandava mensagem, tava tudo ok. Aí casou, não, você precisa dormir junto. Não tem esse negócio de vou dormir no sofá, me dá um tempo, não existe. Você tem que conviver com a pessoa, com a raiva, com o temperamento da pessoa, mas é para isso que precisa ter uma saúde, né, emocional melhorada e respeitar o outro, respeitar o espaço, não é obrigada, eu briguei, no início eu tinha, né, essa dificuldade. Nós brigávamos, na verdade, e eu queria resolver naquele exato momento. Tu lembra? Eu era muito, assim, impulsiva a algumas coisas. E eu não era bem desse E jeito, o Valber né? é muito calado, assim, muito tranquilo, não queria. E eu falava, acho que coisa de mulher, né, algumas vezes. E eu queria resolver, eu queria que ele me respondesse, eu queria era que ele me falasse alguma coisa, e ele ficava calado. Então, isso, assim, Acho que tu não compreendia que eu não queria falar porque eu não queria te Magoar. magoar e tal, né? porém, eu não respeitava o momento dele, né? Então, assim, o que nós aprendemos é brigou, tretou, resolva no mesmo dia. Não é obrigado a resolver naquela mesma hora. Dá um tempo pro outro, tenta entender o outro, como é que o outro funciona, se é explosivo, se é a pessoa mais calada, se precisa de um tempo ali para acalmar. Então, acho que tudo na vida é isso, né? Você precisa respeitar o espaço do outro mesmo dentro do casamento. Porém, não existe não dormir junto, eu vou embora por causa da minha mãe, vou dar um tempo. Acho que nós nunca teve isso, né? Acho que Não, uma não. vez só que eu queria ir embora. Mas primeiro que eu não tenho nem pra onde ir, né? Minha mãe mora a Coitado, 700 o Valber quilômetros daqui. aqui era sozinho, né? Eu vou falar assim, não era porque hoje ele tem a família, né, dele aqui em Imperatriz. Mas não existisse assim, vou dar um tempo do casamento, então vou dormir na casa da minha mãe hoje. Ou então vou passar o dia na casa da mãe porque a gente tá com raiva. Não. Eu lembro que nossa primeira apartamento, né, que nós moramos, era até grande, era bom. Aí depois, né, começou o aluguel a aumentar muito, né? Nessa época nós morávamos de aluguel. E as 2 últimas casas, antes da gente vir pra nossa casa, a gente morou num kitnet mesmo bem pequenininho. Então, assim, a gente nem se tava na sala, eu tava na sala junto com ele. Era só sala e quarto. Aí já é na época que a gente já tinha célula, né? A nossa célula era num cubículozinho, Eu né? vou botar a foto aí, ó. A foto daí. Vai Vocês estão colocar. vendo aí. Tá até ampliada, né? Na verdade, aí tu colocou o efeitozinho na câmera. Mas era uma salinha bem apertadinha mesmo, né? Sala já cozinha ali, tudo junto. E mesmo assim, nós fazíamos a nossa célula, né? Que na época cresceu.
e Deus deu essa casa. Aliás, Eu a acho nossa casa tem uma sala grande, né? que é essa que a gente tá Que gravando nós agora, estamos né? gravando aqui. Quem conhece sabe que nossa sala é bem grande. Os quartos dos meninos, eu até hoje em dia me arrependo, né? Brincadeira. Os quartos dos meninos são pequenos, mas a nossa sala é bem grande, espaçosa, foi devido à célula. Né? Na época nós Isso, tínhamos células que estavam de gente, liderávamos casados, então assim, nós queríamos uma sala bem grande para receber muita gente. Isso, é. Então A sala foi crescendo. foi o Hoje, propósito. e hoje a gente tem essa possibilidade, né? Fez também, né? A gente fez muita célula de casal aqui nessa sala. Tu fez célula de jovens também Já. e eu já fiz bastante célula de jovens rapazes, né? Reunião da mídia, antes, quando cabia a galera aqui, Quando né? cabia, né? No início, que era menos pessoas, hoje em dia não tem como colocar 60 pessoas aqui. Exatamente. Mas, bem, gente, nós estamos aqui já com 30 minutos. A ideia aqui é ser 30 minutos para não encher Pra o não saco. ter o saco. Não encher o saco de ninguém. Essa é um pouquinho da história. Eu acho que tem outras coisas aí que dá pra gente falar em outros episódios. E são muita coisa que aconteceu aí. São 12 anos. 12 anos, né? Pra não encher o saco. 12 anos aí de casados, 17 juntos. São muitas histórias. Mas sabe o que eu tava lembrando aqui? Das pessoas que foram pro casamento, né? Dos convidados, né? Eu acho que depois a gente pode fazer uma resenha, talvez, olhando aqui as Verdade. fotos e comentando, ou vendo os vídeos e comentando. Acho que dessa galera só. Tu lembra quando a gente casou? Eu acho que eu tava trabalhando Data conta. Tava na Data Conto, da Dona Fernanda. Fernanda até comentou o dia desse aí, nosso último. Último post lá, o último corte, né? Mas eu trabalhava na Data Contro. Cara, a Dona Fernanda, eu vou chamar ela de Dona, assim, porque ela é nova, né? Mas na época o pessoal tinha uma moça lá que chamava ela de Dona, e eu fiquei com o negócio de Dona Fernanda. A Dona Fernanda é uma das pessoas, assim, que eu acredito que foi enviada por Deus, assim, na nossa vida, sabe? Porque ela foi uma das primeiras pessoas a me dar a oportunidade, né? Sim. A gente sabe que hoje em dia ninguém quer dar oportunidade pra ninguém, né? Isso é verdade. Mas ela me deu essa oportunidade, né? E assim, eu só tenho gratidão por você, viu, Dona Fernanda? Fernanda Lobo. Fernanda Lobo. Obrigado por tudo que você me proporcionou. Eu espero também um dia poder honrar, né? E sem palavras, obrigado. Tu Eu tá lembro. trabalhando aonde nessa época, tu lembra? Nessa época eu trabalhava na agência. Na agência. 7 anos aí trabalhando na agência de viagens. Eliseu, vou mandar isso pro Eliseu também. O Eliseu também foi uma das pessoas Não, muito ele importantes, honrou né? muita gente, ajudou muito. Ele participou, assim, de muitas fases da minha vida, né? Aham. Eu entrei lá, eu tava no início da faculdade. Foi outra coisa, ele me Aham. deu a oportunidade. Eu não sabia nada em relação à Te agência. ensinou todo caqueado ali das Ele ensinou coisas. tudo. Eu passei 7 anos trabalhando com ele. E nessa época ele viu eu formar na faculdade, né? Viu eu casar. Nessa época a gente Casar. estava no início do namoro. Foi quando meu pai adoeceu, quando meu pai morreu. Então, assim, quando eu engravidei do Rio. Então, assim, ele participou de várias fases, Várias né? fases, Literalmente da minha vida. Mas chegou um tempo, né, que eu sabia que não era mais o tempo de eu estar trabalhando dessa forma, trabalhando com a agência. Então, eu decidi seguir outro rumo. Mas Eliseu é importante. Valeu, Eliseu. Demais, muito obrigada. Gratidão sempre. Aprendi muito, muito, muito mesmo. Assim, um bom profissional foi lá dentro da agência. A falar também, a desenrolar, né? Que eu lembro A falar, a trabalhar sob Gente, pressão. trabalhar sob pressão, vocês não têm noção. Fica para outro podcast do que eu trabalhei sob pressão. Dá um Eu outro aprendi, podcast. na verdade, a trabalhar. Eu sempre falo sobre isso, né? Quando as pessoas estão, às vezes, cansadas e tudo, eu falei... Tem local, tem empresa, tem pessoas que vão ensinar vocês a se desenvolver no mercado e a trabalhar, Era literalmente. VIP Tour na época, né? Era VIP Tour, depois Depois foi Alcance, Alcance. Hoje em isso. dia, Imperatriz é Alcance. Eu Isso. tenho até que ver, eles abriram em outro local, tá muito bonito. E o Alcimar tá trabalhando com ele de novo, Nossa, que eu olhei. Meu Deus. Eu ainda eu ia comentar, eu esqueci. Acho que tinha um outro rapaz também que era de Balsas, eu não lembro qual era o nome dele. Tu lembra? Não lembra, né? o nome Mas é dele. muita gente boa Fugiu também. aqui da cabeça, eu né? conheci ele. Enfim, gente, a ideia aqui é ser 30 minutos, já tá estourando aqui. Obrigado aí, você que assistiu o outro episódio, assista esse comenta. também. Se você tá gostando, comenta aí, deixe seu comentário. Tamo junto, curta, compartilha e envia pros seus amigos aí esse bate-papo aqui. É nóis, tamo junto, valeu, falou. Tchau. Oi, eu sou o Valber. Eu sou o Rio. Eu sou a Kelly. Ai,